Amém. Graças e paz, irmãos. Glória a Deus. Estou novamente aqui com grande alegria no coração e temor diante do Senhor em partilhar a sua palavra, que primeiro tem vindo ao meu coração e me ensinado. Eu tenho levado uma série de exposições no livro de Jonas lá na igreja. E hoje eu quero partilhar com os irmãos uma parte deste livro. Então, hoje nós meditaremos na oração de Jonas. Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, todo o capítulo, do verso 1 até o verso 10. É uma tarefa de escola dominical, achar o livro de Jonas, um dos profetas menores, amém? Que nos diz assim, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas estão se enrolando na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixarão a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Senhor bendito, quero te agradecer, ó Senhor, por essa oportunidade. Que o teu Espírito possa conduzir nesta noite a tua palavra, além dos nossos ouvidos, ó Deus, e transformar assim o nosso coração, a nossa vida diária, ó Pai. Que o Senhor nos instrua nessa noite e que o Senhor possa conceder de tua misericórdia, assim como foi na vida do profeta Jonas. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Acredito que muitos, se não todos, conheçam a clássica história de Pinóquio, né? O boneco que o nariz crescia quando ele mentia. Pinóquio era um boneco de madeira que sonhava em se tornar um menino de verdade. Em sua jornada de desobediências e constantes escolhas erradas, tem um momento marcante em sua história. Enquanto Pinóquio procurava por seu pai, que é o seu criador, Gepeto, ele é engolido por um peixe-cão, que é um tubarão. Ou, na versão da Disney, né, uma baleia. Ele é assim engolido. E lá dentro do peixe, desse peixe, na escuridão, Pinóquio, então, ele encontra um atum e começa a conversar com esse atum. E então Pinóquio berra: mas eu não quero ser digerido. E começa a chorar, em profundo desespero. Então o atum responde: eu também não quero ser digerido, mas eu sou um tanto filósofo. E me consolo em pensar que quando se nasce atum, há mais dignidade em morrer na água do que no azeite. Não me pergunte a referência, mas aqui tem um ensinamento para as nossas vidas. Há mais dignidade em se render a Deus nas profundezas da nossa vida do que viver fugindo dele na terra seca.
Assim como Pinóquio, encontramos aqui em Jonas capítulo 2, um homem que também está dentro de um grande peixe. No entanto, o profeta Jonas, ele não está ali por acaso. Assim como Pinóquio, ele chegou ali por causa da sua desobediência. Jonas está dentro desse grande peixe porque ele quis ir para longe de Deus. E é exatamente nesse lugar que Jonas está, nesse momento, aqui que o texto nos descreve, no profundo, como o próprio profeta vai descrever, no escuro, sem saída, que ele finalmente ergue a sua voz em oração ao seu Deus. Hoje eu quero olhar com os irmãos para esse capítulo 2 e entender que muitas das vezes Deus vai permitir ventres de peixes em nossa vida, não para nos destruir, não para a nossa morte, mas para nos trazer de volta à obediência e à comunhão com Ele e com o seu povo. No capítulo anterior, que é o capítulo 1, nós vamos ver, então, o início desse livro e o relato inicial da história deste profeta. Os primeiros 2 versos nos inicia dizendo que Deus comissiona o profeta Jonas, chama ele para uma missão, para Jonas ser, então, o primeiro profeta transcultural, pregar para outra nação. E é interessante que o texto diz, no verso 2, Deus fala então, dispõe-te, levanta-te e vai e clama contra a cidade de Nínive. Então, no verso seguinte, o texto se inicia dizendo, Jonas se dispôs, se levantou, porém para fugir. Então, nós vemos que Deus chama o profeta, mas o profeta foge da missão. Como o pregador, Ronaldo Lindório chama, Jonas, o profeta fujão. Então, Jonas prefere ir mais para longe da vontade do Senhor. Para longe, o texto vai nos dizer, da presença do Senhor. Sabendo que, como nós veremos aqui no capítulo 2, Jonas conhecia muito bem os salmos. O Salmo 139, por exemplo, que diz, para onde fugirei? Então, o que Jonas queria não era, ele sabia que ele não ia conseguir fugir de diante do Senhor, mas o que ele queria era fugir da presença perceptível de Deus. Ele não queria estar no meio do povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ele estando em desobediência e rebelião contra Deus. Então, ele quer se distanciar de tudo aquilo que se relaciona à voz de Deus. Então, ele decide ir para longe. E é interessante que o capítulo 1 vai nos descrever que a desobediência de Jonas só o leva para baixo. Ele então desce a Tarsis, ele desce a Jope, ele então desce ao navio, ele então desce ao porão e ele então é lançado ao fundo do mar. A desobediência só nos leva para baixo. Então, o que o capítulo 1 nos mostra é que Deus chama o profeta desobedece e foge. Então, Deus o persegue com a sua disciplina. Deus manda a tempestade. Deus manda, então, toda aquela agitação. Deus quase destrói o barco. Deus manda toda aquela tormenta para alcançar o seu profeta com a sua disciplina. E por meio dessas coisas, Deus mostra o seu soberano poder e controle sobre toda a criação. No entanto, o capítulo 1, ele vai além disso. Ele também nos revela algo profundo sobre o nosso coração, sobre o coração humano. Às vezes, não é a distância geográfica que nos afasta de Deus, mas o silêncio da nossa alma. Tem muitas pessoas que relatam dizer, não, eu estou distante do Senhor porque por esse momento eu estou impedida de ir à casa do Senhor, eu estou impedido de ir à casa do Senhor por alguma enfermidade ou por algo que esteja a acontecer. No entanto, não é isso que nos distancia da presença do Senhor. Porque nessa noite pode ter alguém aqui que está aqui, mas está distante do Senhor. Porque sua alma está em silêncio diante de Deus. E é interessante, eu
costumo relatar isso lá na igreja, que eu ainda me surpreendo com o culto ao Senhor, em ver que realmente é Deus quem conduz o seu culto. Eu vinha no Uber e eu vinha revisando o esboço, e quando eu cheguei nessa parte, do silêncio da nossa alma diante do Senhor, e é isso que nos distancia da presença do Senhor, por muitas das vezes, eu comecei a meditar no Salmo 103. E eu me lembrei, da canção até que recita esse salmo, onde o salmista nos ensina a colocar a nossa alma a louvar e agradecer ao Senhor. E foi um salmo que foi lido na liturgia do culto. Então, nós vemos a condução de Deus em todas as coisas. No seu culto, na nossa vida, como assim Isuriel também falou, em toda a criação, em todas as coisas. Como eu disse, o capítulo 1, ele revela muito do coração humano. Jonas, ele foi longe demais. Não porque ele queria ir para o extremo oposto, para Tarsis, de onde Deus tinha mandado. Nínive ficava para um lado e Tarsis era no fim do mundo do outro lado. E era para lá que Jonas queria ir. Não é por isso que Jonas foi longe demais, mas é porque ele foi para longe da vontade do Senhor. Ele foi para contrário da voz do Senhor. E o mais impressionante aqui é que, se você ler o capítulo 1, você vai ver uma grande tempestade. Os marinheiros pagãos ali daquele barco em profundo desespero, porque homens que eram acostumados com enfrentar tempestades no mar, não tinham visto tão grande coisa como aquela. Então, eles se desesperam diante de tudo que estava acontecendo. Então, diante da tempestade, do caos, do perigo de morte, porque o barco estava prestes a se partir e todos morrerem ali. O que nós vemos no capítulo 1 é que aquele que conhece a Deus, que o profeta que Deus chamou, ele está em completo silêncio. Jonas não direciona uma palavra ao Senhor, nem mesmo no momento que o capitão do navio chega para ele e diz: clame ao seu Deus. Jonas não se direciona em nenhum clamor ao seu Deus. Ele não clama, ele não se arrepende da sua desobediência e ele não ora. Do verso 1 ao verso 17, no capítulo 1, nós vemos o retrato de um homem que conhece a Deus, como ele mesmo fala: eu temo ao Deus vivo, eu sou hebreu e temo ao Deus vivo. Mas esse homem, ele escolhe o silêncio diante desse Deus. Um profeta que foge e não fala nada. Um coração endurecido que ainda não se arrependeu. Nós vemos que Deus chama e Jonas não diz: eu não vou, e se rebelia em voz ao Senhor. Não, ele fica em silêncio e se rebelia em sua fuga. Mas ele não direciona em nenhum momento as suas palavras ao Senhor. Ele endurece o seu coração diante do chamado que Deus assim o faz. Mas é exatamente aqui, ainda no final do capítulo 1, que Jonas capítulo 2 começa a nos ensinar. E o que Deus nos ensina é que há um momento em que o silêncio precisará dar lugar a um clamor, a um erguer de voz. Há um ponto em que Deus, em sua infinita graça, irá nos levar, ou está nos levando, às profundezas, não para nos destruir, como eu já falei, mas para quebrar o nosso silêncio e nos ensinar a clamar a Ele em arrependimento pelo nosso socorro. O verso 1 do capítulo 2, então, nos diz: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Como nós vemos o próprio texto relatar aqui, que Jonas orou de dentro do peixe, não é verdade? Porém, essa oração de Jonas não é referente ao momento que ele estava dentro do peixe. Nós veremos isso na descrição da sua oração. Nós veremos que Jonas ora referente ao momento antes dele ser engolido pelo peixe. O momento em que o verso 15 do capítulo 1 vai dizer que então os marinheiros levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Então nós vemos esse capítulo terminando dizendo que Deus
preparou então, pois, um peixe para que o tragasse. E ali esteve Jonas por 3 dias e 3 noites. Entre esses momentos, é o momento que Jonas descreve esse retrato da sua oração. Muitos pensam que Jonas, aqui no capítulo 2, está orando para que Deus o livre do peixe, orando para que Deus o tire de dentro do peixe. Mas nós veremos que o peixe não foi o castigo de Jonas, e sim a resposta misericordiosa de Deus. Às vezes, algumas situações, por mais difíceis que pareçam, porque embora os desenhos retratem Jonas lá dentro do peixe, caminhando com uma fogueirinha, uma lanterninha, não, ele estava dentro de um grande peixe, não se sabe ao certo se era uma cachalote, uma baleia, um tubarão-baleia também, que é um grande peixe, ou qualquer outro. Acredito que Deus poderia usar até uma piaba em seu infinito poder, mas não é como os desenhos retratam. Estava lá confortável, bem tranquilo, só esperando o momento de sair. Não, ele estava dentro de um animal, dentro das entranhas de um animal. Então ele estava apertado. Imagina, se o cheiro de peixe já é uma coisa, imagina de dentro do peixe como deve ser. Tudo aquilo que ele já comeu, eu não vou começar a descrever, né? Senão muita gente vai... Mas imagina a sensação que é. Ele estava apertado, ele estava comprimido, talvez até sem luz nenhuma, sem muito ar para respirar ali dentro. Mas ele estava vivo. E ali foi a misericórdia do Senhor. Por vezes é isso que acontece em nossa vida. Algumas situações nos comprimem, parecem ser difíceis de suportar, mas é a misericórdia do Senhor. Até mesmo a disciplina, por mais dolorosa que seja, é a misericórdia do Senhor em nossa vida, em não nos deixar caminhar em nossa desobediência contra a vontade do Senhor. Então, nós vemos aqui que a oração de Jonas no ventre do grande peixe é uma oração de gratidão pelo livramento que Deus deu a ele. Não uma súplica para que Deus livre a ele do peixe, mas voltando seus olhos para aquilo que Deus já fez com ele. E nós veremos a descrição de tudo que ele estava passando aqui. O comentarista Baxter afirma que a oração de Jonas é, na verdade, um poema de louvor, uma doxologia. É tanto que muitos dizem, tiram a veracidade desse livro por dizer até que esse capítulo 2, ele se diferencia dos outros. Porque nós veremos nos outros capítulos, nós podemos ver nos outros capítulos que é tratado na terceira pessoa, como se fosse alguém ali descrevendo a situação de Jonas. Chegamos aqui no capítulo 2, nós temos um poema pessoal, de uma situação pessoal. Jonas falando de si próprio, em forma de poema. Então, muitos, eles trazem isso como algo que tira a veracidade deste livro. No entanto, nós veremos que este é um complemento deste livro. É um complemento da pessoa, do profeta, que conhecia a palavra de Deus e que, mesmo em disciplina, se volta para aquilo que ele tinha dentro de si. Então, o capítulo 2 é um texto que não apenas tem estrutura de salmos hebraicos, como também contém várias citações de salmos, como eu me lembrei do Salmo 103, por exemplo, mas também faz referência a vários outros salmos, como o 18, o 69, o 130 e tantos outros, que descrevem momentos de clamor, momento de resgate do Senhor, ou o momento da sepultura, como o 139 também. Então, o capítulo 2 é uma oração que consiste, como eu disse, em momento nenhum de petição, mas em ações de graça, em contrição, ou seja, em arrependimento, reconhecimento do pecado e arrependimento, e uma dedicação renovada, ou seja, um voto que Jonas faz com o Senhor. E eu já quero marcar aqui que este capítulo, ele nos ensinará que não importa aonde nós estamos, mas a quem nós oramos.
Minha mãe, ela passou cerca de 9 anos orando ao Senhor, trancada dentro de um banheiro, porque meu pai não permitia que ela fosse à igreja, nem que ela orasse, nem que ouvisse louvor, nem nada assim. E Deus ouviu e respondeu às suas orações. E algumas das suas orações era para que Deus alcançasse a minha irmã. E hoje nós caminhamos com ela na presença do Senhor, nós servimos ao Senhor junto com ela. Ela fez essa oração trancada de dentro do banheiro por longos anos. Então, assim como Jonas, nós vemos também, até na vida de algum dos nossos irmãos, ou até mesmo na nossa, que não importa aonde nós estamos, quer seja fisicamente, quer seja interiormente, mas a quem nós recorremos, a quem nós erguemos a nossa oração. Então, do verso 2 ao verso 9, nós temos a descrição da oração do profeta Jonas. O verso 2, então, nos diz: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Essa palavra aqui, sepultura, ou em algumas traduções vai ter como abismo, é a palavra hebraica Sheol, que é um termo bíblico que se refere ao lugar dos mortos. Nós encontramos também lá no Salmo 139, o salmista também fazendo essa referência ao Sheol, ou ao profundo, à sepultura, ao lugar dos mortos, né? Na época de Jonas, assim como na época dos salmistas, acreditava-se que o lugar dos mortos era no fundo do mar, que os deuses habitavam nos altos das montanhas. É por isso até que muitos salmos vai fazer referência aos montes, que os deuses habitavam nos montes e que o lugar da sepultura era no profundo do mar, onde assim as montanhas se enterravam e ali se tinham trancas e ferrolhos que se abriam portões e quando se ia, aquelas trancas se fechavam e nunca mais voltava, ou seja, morria, ia para o lugar dos mortos. Com isso, nós vemos tanto aqui como em alguns salmos essa referência ao profundo do mar e à sepultura. Muitos comentaristas vão até dizer que com esse relato de Jonas, quando ele diz do ventre da sepultura, gritei e tu ouviste a minha voz, que Jonas, lá no profundo do mar, então imagine, ele foi lançado e ele só estava descendo ao profundo do mar. Nós veremos até aqui descrição dele que algas se enrolavam em sua cabeça, então possa ser que ele já estivesse chegando ao profundo do mar. Estava escuro, estava frio. E muitos dizem que Jonas, inclusive, morreu no profundo do mar e que Deus o ressuscitou dentro do peixe. Contudo, acredito que aqui Jonas ele faz uma comparação da situação que ele estava passando com a morte. Ele sente que ele estava morrendo, que a sua vida estava desfalecendo, assim como a sua alma também estava desfalecida diante de Deus. O verso 2, ele então é um resumo da oração que Jonas vai descrever também nos outros versos, mas ele nos resume que das profundezas de seu sofrimento, além de físico também, emocional e espiritual, Jonas clamou e Deus ouviu a sua voz e o respondeu. Nós podemos ver então o contraste. No capítulo 1 nós vimos um profeta que foge do Senhor. No capítulo 2, nós vemos que, embora Jonas tenha fugido de Deus, Deus não fugiu de Jonas, mas ele foi de encontro a ele para resgatar e transformar a sua vida, ainda que seja por meio de uma disciplina. Então, assim, o profeta segue no verso 3 e no verso 4, descrevendo mais da sua situação. Ele nos diz: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver teu santo templo. Aqui no verso 4, quando ele fala, lançado estou, essa palavra tem o sentido, lançado tem o sentido de separado. É a mesma palavra que é usada lá em Deuteronômio, capítulo 24, depois se os irmãos quiserem ler, para se referir a um homem que repudia, que se separa da sua mulher.
Então, o sentido aqui que Jonas traz é que ele estava se sentindo separado do Senhor, separado da presença do Senhor. Mas eu quero frisar algo importante aqui. Como eu disse, Deus ouviu o clamor de Jonas e Deus salvou a Jonas. Nós veremos isso mais na descrição. Mas o profeta mesmo diz aqui, no verso 2, que o Senhor ouviu a sua voz e Deus o salvou. E aqui ele já estava orando, agradecendo por isso. Mas o importante perceber é que a salvação de Jonas não foi porque Deus impediu que ele morresse afogado. O Deus que ouve o clamor salvou a Jonas porque impediu que ele continuasse vivendo longe da sua presença. Essa foi a salvação de Jonas. Porque nós podemos pensar, não, Jonas orou e Deus impediu que ele morresse. Mas Deus não impediu que muitos dos seus discípulos morressem, mesmo eles tendo clamado. Deus não impediu, que muitos do seu povo, mesmo sendo povo fiel, temente a ele, Deus não impediu que muitos sofressem ou que morressem, mesmo eles clamando ao Senhor. Mas nós veremos, assim como na situação que Jonas descreve, assim como na vida de Paulo, assim como na vida de outros, que a salvação de Deus é não nos deixar continuar vivendo longe da sua presença. A verdadeira preocupação de Jonas não era morrer, como ele mesmo vai descrever. A verdadeira preocupação do profeta era ser excluído, separado completamente da presença do Senhor, da presença do seu Deus. Então, ele nos diz que lá do abismo, do ventre da morte, tudo o que ele mais queria era estar perto de Deus. Olha o plot twist, olha a reviravolta do coração desse homem. Até aqui nós vimos que tudo o que ele mais queria era ir para longe de Deus, era fugir de Deus. Então, Jonas chega ao profundo da sua dor. E agora tudo o que ele mais quer é estar perto de Deus, do Deus que ele estava fugindo. E ao olhar para isso, eu acho impressionante como Deus age em nós por meio das situações da nossa vida. Como tantas vezes nós não queremos saber de Deus, essa é a verdade. Mas então, um familiar nosso fica doente, a situação financeira aperta, os conflitos no casamento só parecem aumentar, e aí nós nos voltamos para pedir socorro a quem? Aquele que nós queríamos distância, aquele que nós não queríamos obedecer à sua vontade, aquele com quem nós não queríamos comunhão. É a Deus que nós recorremos no momento que a situação aperta. Mas talvez, quando eu falo isso, alguém possa questionar. Tá certo, Jonas orou na hora da angústia e Deus respondeu. Mas eu estou orando na minha angústia e cadê a resposta? É bem verdade que, às vezes, Deus vai curar. Às vezes, Deus vai impedir que o nosso filho morra. Às vezes, Deus vai alcançar o coração duro do cônjuge. Mas não é sempre que Deus vai nos livrar da dificuldade. Ele não livrou a Paulo, ele não livrou a tantos outros. Assim como ele livrou a Jonas, assim como ele deu uma segunda chance ao seu profeta. Porém, uma certeza nós temos diante desse relato, diante da verdade de quem Deus é. Embora Deus não nos livre da dificuldade, Ele sempre vai nos preservar. Ele sempre vai sustentar a nossa fé. Para que, ainda que às vezes a angústia venha, às vezes a angústia tome conta de toda a nossa alma, nós consigamos perceber, mesmo em meio ao sofrimento e à dor, que Ele ainda está lá, que Ele sempre esteve lá. Eu já fui alguém que, em aconselhamento, eu falei, eu vou orar para quê? Se eu estou orando e Deus não me responde. E eu lembro que, em uma conversa, certa vez, com o pastor Tony, ele disse, minha irmã, Deus está lá e Ele está ouvindo. Continue orando. Porque, embora a situação pareça difícil, Deus ouve e Ele está lá. Essa é uma certeza que Ele nos deu. Ele sempre esteve e Ele sempre estará lá
com o seu povo. Então, às vezes, a gente vai desanimar de orar. Essa é a verdade. Porque a angústia está aqui. E se a angústia não sai, talvez Deus não esteja me ouvindo. Então, para que eu vou orar? Às vezes, a gente desiste de falar com Deus porque parece que Ele não está respondendo. Mas o capítulo 2 de Jonas nos lembra que Deus ouve, meus irmãos, orações feitas na angústia. Deus ouve orações feitas no coração da morte. Deus ouve orações feitas nos momentos mais terríveis da nossa vida. Quer sejam eles físicos, quer sejam eles emocionais, quer sejam eles espirituais. Mas a certeza que nós temos aqui é que Deus ouve o clamor do seu povo. Talvez a angústia ainda não tenha passado. Talvez a resposta não tenha chegado. Talvez ela não seja favorável. Mas uma coisa Jonas aprendeu e nós também precisamos aprender. Deus não nos abandona no fundo do mar. Ele nos encontra até mesmo nas profundezas da nossa angústia. Então, se você está passando, ou se você já passou, ou para aqueles que irão passar, porque certamente todos nós passaremos aqui nesta terra por momentos dolorosos ou difíceis, se lembre que Deus está lá, mesmo no profundo, mesmo em meio ao grande sofrimento, Deus nos encontra lá também. E assim o profeta segue no verso 5 ao verso 7, dizendo: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, e a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. O termo aqui, as águas me cercaram até a alma, sugere que Jonas estava não apenas num afogamento físico, mas em uma angústia existencial. Esse é o resultado de quem tenta ir para longe, tenta viver longe de Deus. Contudo, mesmo nas terríveis situações da vida de Jonas e da nossa, Deus nos ensina que devemos clamar por Ele. Quando ele fala aqui no verso 7, quando desfalecia a minha alma, minha oração entrou no teu santo templo. No Antigo Testamento, o templo, ele simboliza a presença do Senhor. É sempre relatado assim. Quando fala o templo, a tua presença, então o templo ele faz essa referência à presença de Deus, onde Deus manifestava a sua presença no meio do povo. Então, o que Jonas diz aqui é que, já desfalecendo, ele se lembrou do Senhor. E a sua oração chegou até a presença do Senhor. Mesmo ele estando no profundo, a sua oração se elevou ao Senhor, à presença do Senhor. Isso reitera a eficácia de uma oração sincera em arrependimento. Mesmo que ela seja proferida de um lugar desesperador. Não há abismo tão fundo, não há uma escuridão tão densa e não há uma dor tão intensa que possa impedir a nossa oração de chegar até a presença do Senhor. Como nós vemos em alguns relatos, muitos homens de Deus se voltando para Deus perguntando: Senhor, os teus ouvidos estão tapados, o Senhor não está inclinado a ouvir. E Deus mostra que Ele está com os ouvidos abertos a ouvir o seu povo. Que Ele ouve, mesmo que a situação não pareça favorável, mesmo que a situação não seja aquilo a que nós clamamos, Deus está presente com o seu povo e Ele ouve. Ainda que nós estejamos em meio a uma disciplina, Deus ouve uma oração sincera de arrependimento. Ele responde a um coração em profundo clamor a Ele. Nada à nossa volta ou em nosso interior pode impedir que um coração quebrantado faça uma oração que chegue a Deus.
Mas talvez alguém hoje esteja passando por uma situação a qual vem uma onda e você tenta se levantar e então vem outra, e você engole água, então vem outra, e você vira ali de cabeça para baixo, já não consegue mais sair do meio daquelas ondas, e a aflição esteja apertando, o coração esteja se angustiando, e você nem sabe mais como orar, como erguer a sua voz ao Senhor diante dessa circunstância. Contudo, o que Jonas nos ensina é que nos momentos em que nos faltam as palavras das Escrituras vão ajudar a direcionar o nosso coração. O capítulo 2 de Jonas é o momento em que Jonas está em meio à escuridão e à dor. Ele está no fundo do poço, ou melhor, no profundo do abismo, no profundo da sua dor. E ali, apenas uma coisa ele ainda tem: o conhecimento de Deus. Isso nada pode tirar de nós. E então, ali, Jonas, ele tinha as Escrituras para devolvê-lo de volta ao caminho do Senhor. E é por isso que a sua oração é cheia de salmos. Várias referências aos salmos, várias citações dos próprios salmos. Porque no momento da crise, Jonas então recorre àquilo que estava guardado dentro dele. Ele conhecia a palavra do Senhor e a palavra estava em seu interior. Por mais que no momento anterior ele tenha tentado fugir e ir contra a palavra do Senhor, no momento da aflição, o que lhe sobrou foram essas palavras. E ele se lembrou então dos salmos, das angústias respondidas e da misericórdia do Senhor. E é isso que ele usa para se direcionar ao Senhor. E é isso que ele usa como clamor a Deus. E aqui já está uma lição para nós. Não é na hora da dor que nós iremos aprender a orar. É na hora da dor que nós usaremos aquilo que nós já aprendemos acerca de Deus e da sua palavra. É da palavra que a gente precisa. Conhecer a palavra de Deus é o que vai nos ajudar a passar pelos momentos mais difíceis com fidelidade ao Senhor. E isso nos lembra daquela velha história onde se pergunta: qual asa é mais importante para o pássaro, a direita ou a esquerda? O que é mais importante para o crente, a oração ou a meditação na palavra? E os dois. Vê que eu estou aqui falando sobre uma oração, mas estou trazendo a importância da palavra diante desta oração. Como diz Hernandes Dias Lopes, o profeta Jonas traz à sua memória todo o acervo das Escrituras, abrindo para si os tesouros da verdade divina, e enchendo-se assim a sua alma de esperança em Deus. Portanto, aqui nós temos uma tarefa para casa. Isso não é apenas lição para crianças, isso é lição para todos os cristãos. Aprender e decorar salmos. Aprender e recitar versículos até que eles fiquem fixados em nossa mente e em nosso coração. E isso nos ajudará em nossa vida de oração. Isso ajudará tremendamente a nossa vida de oração. Porque diante do conhecimento da palavra de Deus, diante da memorização dessa palavra, nós nos lembraremos de quem o Senhor é. Nós saberemos como nos direcionar a Ele e nós saberemos da sua resposta. Então, é por isso que nós devemos sempre não apenas ler, não apenas aprender, mas memorizar a palavra do Senhor. Porque quando tudo nos for tirado, ela nos sobrará e jamais poderá ser tirada de nosso coração e da nossa mente, essa palavra. E assim o profeta então segue e encerra do verso 8 ao verso 10, nos dizendo: os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Os que praticam a idolatria rejeitam a misericórdia do Senhor. Essa é a verdade que Jonas nos traz. Jonas
começa a entender algo sobre ele mesmo. Ele percebe que a sua fuga não foi apenas uma desobediência à vontade de Deus, mas foi idolatria. Ao escolher a sua própria vontade acima da vontade de Deus, Jonas colocou ele mesmo no lugar de Deus. Colocou a sua vontade acima da de Deus. E aqui está um princípio importante. Todo afastamento de Deus envolve algum tipo de idolatria. Seja ele por um povo, seja ele por bens, seja ele por tempo, por prioridades, por nós mesmos, pelo nosso ego. Todo afastamento, todo distanciamento de Deus, da sua vontade, envolve algum tipo de idolatria. Mas o que nós vemos aqui, que Jonas, ele reconheceu a sua situação. Ele reconheceu que ele foi desobediente, mas acima disso, ele foi um idólatra da sua própria vontade. E lá no fundo do abismo, ele então aprendeu que não há salvação fora de Deus. Que o poder está nas mãos de Deus. Que a salvação está nas mãos de Deus. Então, Deus fez algo poderoso aqui na vida desse homem. Ele ensina a Jonas a desistir dele mesmo e da sua vontade e a colocar a sua esperança totalmente em Deus. E é isso que ele nos ensina, com disciplinas, com situações dolorosas, a desistir de nós mesmos, da nossa vontade, de colocar nossa esperança em nosso braço forte, mas, de fato, como nós cantamos aqui, se lançar na graça e na misericórdia de Deus, de fato, se lançar em esperança àquele que tem todo o poder e controle, assim como Jonas descreve acerca de Deus. E aqui chegamos ao ponto alto da oração, aqui no capítulo 2, mas também de todo esse livro, poderia dizer que de todo o Evangelho. Quando Jonas fala, na parte B do verso 9, do Senhor vem a salvação. Como disse o teólogo e filósofo John Frame, a salvação pertence ao Senhor, porque ser salvo significa pertencer a Deus. A salvação pertence ao Senhor, porque é por sua obra que somos salvos, e não pela nossa. Por fim, o Senhor, como nós vemos no verso 10, traz Jonas de volta à terra. Possivelmente, aqui o texto vai nos falar, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Possivelmente, o peixe lançou Jonas ali de volta ao porto de Jope, novamente, aonde ele tinha ido para pegar um barco e fugir para longe da presença do Senhor. Mas, agora, Jonas está diante de uma nova oportunidade, de uma segunda chance, dada pela graça de Deus. Ele está tendo o que muitos não tiveram. Moisés não teve essa segunda chance. Muitos não tiveram essa segunda chance. Mas Jonas e nós estamos tendo uma segunda ou até terceira chance de fato, obedecer à vontade do Senhor e caminhar em sua presença. Mas é interessante aqui nesse verso 10 que o texto não diz que Jonas foi simplesmente liberado, que Deus mandou o peixe, então, liberar Jonas. Mas o que o texto descreve é que ele foi vomitado. E esse termo, ele parece ser intencional, parece ser proposital. Possa ser que, para refletir o sentimento de Deus para com a desobediência do seu servo. Ou uma forma de humilhar e quebrantar o profeta, para assim agora ele cumprir a missão que Deus o deu. Para assim, então, quebrar o seu orgulho, quebrar a sua dura cerviz, e então ensinar o profeta a, de fato, Senhor. E eu quero deixar, diante dessas verdades, 3 aplicações na nossa vida. A primeira é que o poder transformador, é que há poder transformador de Deus em nossa oração em meio a nos momentos de dor, crise ou disciplina,
em vez de murmurarmos ou nos afastarmos da presença do Senhor, nos afastarmos da comunhão com o Senhor, devemos escolher orar. Nós vemos, por vezes, pessoas que estão em pecado, estão diante da disciplina do Senhor, e o que se faz é reclamar, é não praticar mais os meios de graça, é não orar, é não ler a palavra do Senhor, é não ter comunhão com os irmãos, porque tudo que se quer é a distância, por vergonha, por medo, que seja, mas o Senhor nos ensina que até mesmo na disciplina, na crise, até mesmo quando nós pecarmos, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer é aquilo que Davi fez, orar ao Senhor, em arrependimento, em clamor. Jonas só voltou seu coração a Deus quando ele estava no profundo do mar. E ali, sua oração mudou todo o seu coração, antes mesmo de mudar a circunstância em que ele estava. Antes mesmo dele sair daquela situação, o coração de Jonas foi transformado por meio da oração e do clamor ao Senhor. Portanto, devemos praticar uma vida de oração constante, diária, não apenas em tempos difíceis, mas especialmente neles. Como certa vez disse Charles Spurgeon, nosso Deus não somente ouve a oração, mas Ele tem prazer em ouvi-la. E Ele não esquece do clamor dos aflitos. Nós até podemos ouvir e orar junto com algum dos nossos irmãos, mas o Senhor tem prazer em ouvir e socorrer os aflitos. Então, em todo momento, mas especialmente nos momentos dolorosos que nós venhamos passar, que possamos nos lembrar e praticar a oração diante do Senhor, pois Ele ouve e tem prazer em responder. A segunda aplicação que eu quero trazer para nós é a necessidade de um arrependimento genuíno. Devemos examinar o nosso coração com sinceridade, pois, como disse Martinho Lutero, nós precisamos nos arrepender até mesmo dos nossos arrependimentos. Por vezes nós nos direcionamos ao Senhor, Senhor, estou arrependido, mas até naquele arrependimento há orgulho, há pecado, há prepotência, e até deles nós devemos nos arrepender para com o Senhor. Jonas reconheceu a sua condição e voltou-se para Deus com humildade. O verdadeiro arrependimento não é apenas sentir um remorso ou uma tristeza, mas mudar a rota da nossa vida. Então, nós devemos identificar as áreas onde nós temos resistido ou desobedecido a palavra e a vontade do Senhor e escolher, hoje mesmo, obedecê-la. Arrependimento verdadeiro gera uma transformação prática. Então, não adianta dizer que está arrependido e não tem uma mudança de atitude diante da palavra do Senhor, diante da voz do Senhor. Nós temos a necessidade de nos arrepender verdadeiramente de todas as nossas obras, de todas as nossas ações e de toda a nossa desobediência para com Deus. E, por fim, a salvação é de Deus e Ele concede aos que o buscam. Devemos reconhecer que não há esforço da nossa parte capaz de produzir salvação para nós. Quer seja a salvação da nossa alma, quer seja uma salvação em meio a um sofrimento. Essa salvação, ela vem exclusivamente do Senhor, como Jonas assim disse. Ele declarou isso no ventre do peixe, entendendo que dependia totalmente da graça de Deus e não das suas ações. Enquanto as suas ações o levou ao profundo, foi Deus quem o socorreu no profundo, porque do Senhor é que vem a salvação. Portanto, confie plenamente em Deus para a salvação, como também para a sua restauração diária. Devemos buscá-lo com fé, sabendo que Ele é poderoso para resgatar, restaurar e nos dar
novos começos, assim como Ele deu essa nova oportunidade a Jonas. Assim como hoje Ele pode estar nos dando uma nova oportunidade, um novo recomeço, uma restauração em nossa vida. Que, diante desse texto, nós possamos observar o que o Senhor tem nos chamado, o que o Senhor tem nos mandado fazer, o que o Senhor tem expressado para nós como sua vontade. E observar se nós estamos indo para longe dessa vontade, se nós estamos em fuga diante de Deus, se nós estamos como desobedientes e debaixo da disciplina do Senhor. E que, como Jonas, mesmo que nós estejamos sendo apertados pela mão do Senhor, ou que ainda não, nós possamos reconhecer a nossa situação e levantar um clamor ao Senhor, pedindo para que Ele nos socorra e restaure a nossa vida e não nos tire de diante da sua presença, de distante da comunhão com Ele e com os nossos irmãos. E que nós possamos sempre nos lembrar que, embora a situação pareça difícil, Deus está lá e Ele ouve um coração aflito em clamor a Ele. Que Deus possa abençoar aos irmãos, que Deus possa abençoar essa igreja e que não cessemos de levantar nossa voz em oração ao Senhor. Amém.